Aleluia. Estamos juntos, gente. Vamos continuar cultuando ao Senhor, adorando a Deus. Aleluia. Sabemos que em todas as coisas o Senhor deve ser louvado, o Senhor deve ser glorificado. Então continue celebrando a Deus juntamente com a sua casa, juntamente com a sua família. Aleluia. Deus é digno, é santo. Toda glória e toda honra seja dada ao nome desse grande Deus, desse grande Senhor. Vamos declarar que a cruz, ela nos leva a sonhar, pois a cruz de Cristo trouxe liberdade, a cruz de Cristo trouxe libertação para as nossas vidas, para o nosso ser. Aleluia. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. Declara. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já deixou. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. O fardo pesado Jesus já levou. Aleluia, esse é o nosso Deus. A cruz é o acesso ao caminho a Cristo, a vida eterna. Por isso você hoje foi alcançado pela cruz de Cristo, por esse grande sacrifício.
o sacrifício vicário, que você possa cultuar e celebrar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, pois não nos importa os momentos da vida, não dependemos das circunstâncias para louvarmos a Deus. Nós celebramos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, porque Ele nos livrou, Ele nos deu a vida e vida com abundância. Oh, aleluia, celebre-o, celebre-o, adore ao seu santo nome, adore ao seu santo nome. Ele é santo, Ele é Deus. Cristo nos libertou. Declare nessa noite: estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Declare que você nessa noite está crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Vive em nós. Obrigada, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em nós, aleluia. Cristo vive em mim, 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 aleluia. Para sempre, eternamente. Ele vive sim, Cristo vive, Cristo vive em mim, aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Cristo vive em você. Cristo vive na sua casa. Cristo vive na sua família. Pois uma vez mortos para o pecado, uma vez lançados na cruz desse Deus, nós não vivemos mais.
os nossos desejos, a natureza, segundo o curso dessa natureza, mas vivemos segundo a vontade graciosa de Deus. Por isso você é livre, porque Cristo está em você, Cristo está na sua vida, Cristo está na sua casa. Você é livre para a glória do Senhor. Aleluia, Cristo vive em mim. 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 Aleluia. Aleluia! Aleluia. Ele vive em nós, Ele vive em você, Ele vive na igreja. Por isso adore e glorifique ao Senhor Jesus. Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Amém. Você que está em casa acompanhando a transmissão, glória ao Senhor pela sua vida. Nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão especial. Tivemos alguns problemas, na verdade, com a transmissão. Por isso agora estamos aqui no Facebook. Eu creio que por causa disso, algumas coisas nós não estamos ofertando na live. Por exemplo, as legendas dos louvores, as legendas da leitura bíblica. Então pedimos desculpa a você, mas ore por nós. Ore para que o reino do Senhor avance. Ore para que a igreja transpasse as barreiras. Mas enfim, igreja, isso nada é comparado com as bênçãos que o Senhor tem derramado conosco, para conosco, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, com as bênçãos que Ele tem nos outorgado. Amém? Por isso eu peço que você agora preste atenção redobrada, uma atenção ainda maior para a Escritura. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa, você deixe ela aberta, acompanhe a pregação, tendo em vista que a gente não vai ter a legenda também na live. Peço que você pegue, peço que você preste atenção na Escritura. Peço que você esteja de coração aberto, esteja de coração pronto e empolgado para ouvir do Santo Evangelho nessa data, digamos, especial. Páscoa, no último dia, o dia de domingo, o dia que culturalmente conhecemos como o dia que o nosso Senhor ressuscitou, que o nosso Senhor levantou dos mortos, vencendo a morte e os seus grilhões, e se assentou, e depois disso se assentou à destra de Deus Pai para toda a eternidade. Amém? Peço que você pegue sua Bíblia, preste atenção redobrada, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus. No versículo 17. Mateus 17. Glórias ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Espero que você tenha achado
E eu espero que você esteja prestando atenção. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou na festa dos pães sem fermento, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para a Páscoa, para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles, os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e justo Deus, Pai de honra, glória e poder, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Nós choramos, Deus, porque apesar de sermos falhos, tu nos ama. Apesar de não merecermos, tu nos amou, ainda nós estando em pecado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lembrarmos dessa data. Porque tu morreu e ressuscitou. E agora está à destra do Pai, esperando para voltar, salvar a tua igreja e finalmente aplicar a justiça no mundo. Obrigado, Senhor, por tal graça. Por isso te louvamos, por isso te bendizemos. Amém. Glória a Deus, igreja. Nós ontem tivemos a oportunidade, eu e o pastor, tivemos a oportunidade aqui de fazer uma live no Instagram da igreja, explicando o que é a Páscoa, explicando por que os judeus cultuavam a Páscoa no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como a Páscoa deve ser encarada hoje no Novo Testamento. Nós conversamos, demos algumas dicas, algumas respostas, fomos ajudados pelas pessoas também na live. E lá tivemos a oportunidade de entender isso. Por isso o meu foco hoje, apesar de ser um culto comemorativo disso, não é tratar diretamente desses assuntos, mas é tratar do assunto principal, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor. Que é a morte e ressurreição do Filho de Deus. A morte e ressurreição daquele que não tinha pecado, daquele que não tinha ruga, não tinha mácula, daquele que de fato era inocente. Esse é o meu foco hoje, e por isso, essa é a mensagem central do Evangelho. Essa é a mensagem da qual todas as outras mensagens saem. A mensagem de Cristo crucificado e ressurreto. A mensagem que nos salvou e que nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Amém? Por isso eu peço que você preste bastante atenção. Primeiro, obviamente, eu vou tratar dos fatos da morte de Cristo. E depois da ressurreição. E depois a aplicação disso em nossa vida. Eu quero fazer uma exposição dos capítulos, do restante do capítulo 26, do capítulo 27, e uma parte do capítulo 28 de Mateus, e também alguns pontos dos outros evangelhos. Por isso eu peço, deixe sua Bíblia aberta. Deixe sua Bíblia aberta para meditarmos no evangelho do nosso Senhor. Primeiro, a partir do versículo que lemos. Esse é o estopim. Esse é o começo da história da crucificação, da morte do nosso Senhor. O começo onde, depois de entrar em Jerusalém, no domingo, sendo celebrado pela multidão,
Ele agora, a situação inverte, e ele agora entra nos seus últimos momentos, nos seus últimos instantes de vida. No domingo ele entra em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão, pelo povo. O povo dizendo: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Ele entrando no jumentinho, e o povo balançando as palhas das árvores, em celebração ao rei que não veio no cavalo, porque o cavalo significa guerra, mas ele veio no jumentinho, quer dizer que ele veio em paz. Num rei que não veio como os judeus esperavam, e como muitos esperavam, como um homem que iria destronar César, iria assumir o lugar de César como imperador, e iria libertar o povo judeu. Ele não veio dessa forma, mas ele veio como um homem de paz, num jumentinho, entrando em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Ele entra domingo, acontece várias reviravoltas. Ele entra no templo e tira os cambistas de lá, porque estavam defraudando a casa de oração. Ele faz algumas coisas que a multidão começa a ficar intrigada com ele, apenas por ensinar a verdade e ensinar o verdadeiro evangelho. E finalmente ele chega na quinta-feira à tarde, e ele dá essa ordem para os discípulos. Na verdade, nesse momento era quinta-feira pela manhã. Ele chega onde lemos no versículo 17. Quando entra na festa dos pães sem fermento. Uma festa judaica que precedia, que estava dentro da Páscoa. Eles comiam pão sem fermento, para lembrar do que explicamos ontem, da saída do povo do Egito, que lá eles também comeram pão sem fermento com o cordeiro imolado. Ele entra no primeiro dia da festa sem fermento, e os discípulos indagam ele: Mestre, onde nós vamos comemorar a Páscoa? Porque os judeus, eles se retiravam com suas famílias, imolavam um cordeiro, e então eles celebravam a Páscoa. E os discípulos perguntam para o mestre, para Jesus. E Jesus disse que, ao entrar na cidade, eles veriam um homem com um cântaro, os outros evangelhos dizem. E eles deviam seguir esse homem e perguntar para esse homem: Ei, onde está o local que o mestre fará a Páscoa? E então, esse homem, sabendo do compromisso que ele tinha com o Senhor, ele concede um lugar chamado de cenáculo, o primeiro andar do seu estabelecimento. Esse cenáculo que diz no Evangelho de Marcos e Lucas, se tornou um lugar como se fosse a primeira igreja primitiva, onde em Atos o Espírito Santo desce, onde os discípulos estavam reunidos na prisão de Pedro em Atos, por exemplo. Lá se tornou o ponte, ou o primeiro local físico de ajuntamento cristão. Mas a primeira reunião foi a reunião da Páscoa. E então, finalmente, eles chegam naquele lugar para celebrar a Páscoa, na quinta-feira à tarde. Eu peço que você preste atenção no tempo. Eu peço que você preste atenção na sequência dos fatos que acontecem. Imagine quinta-feira como se fosse essa quinta-feira passada, ou a próxima quinta-feira de agora. Jesus no domingo chega aclamado pela multidão, e na quinta-feira ele se reúne com os discípulos, preste atenção, para celebrar a Páscoa. Ele se reúne com os discípulos na quinta-feira à tarde, entrando à noite. E então, a partir daí, ocorre uma sequência de fatos, e que cada fato é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Cada fato é o desígnio de Deus, desde a eternidade, se cumprindo. O desígnio que ele tinha revelado aos profetas, a Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias, nos Salmos.
as profecias acerca do Cristo, a sequência de fatos que levam à sua morte. Na quinta-feira, ele então se reúne com os discípulos. E esse momento é um momento conhecidíssimo de todos nós. É o momento da ceia. É onde foi instituída a ceia do Senhor. É onde o Senhor se reúne com os discípulos, traz as diretrizes finais e ele institui a ceia. Mas antes disso, antes de instituir a ceia, João capítulo 13, versículo 4 ao 12. Jesus, naquele lugar, cercado dos discípulos à mesa, dos 12, ele no centro, os discípulos em volta. Eu quero que você imagine isso. Ele para por um momento. E a primeira atitude dele na reunião é lavar os pés dos discípulos. O Deus, o Cristo, o Filho de Deus, em um momento de grande angústia de seu coração, angústia mental, espiritual, angústia psicológica, angústia física, cansaço, ele para naquela reunião, ele para naquele momento, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele pega a toalha, ele pega um balde, ele pega uma bacia, e sai discípulo por discípulo. O próprio Deus, o Filho de Deus, sai lavando os pés dos discípulos. Mesmo em seu momento de angústia, demonstra a servidão, o servo sofredor de Isaías 53. Aquele que lavou as transgressões simbolizadas nos pés dos discípulos. Naquela quinta-feira à tarde, entrando à noite, ele se reúne com os discípulos, o sol se pondo, ele lava os pés dos discípulos. Isso está em João 13. Depois de lavar os pés dos discípulos, acontece uma coisa que todos conhecem também. O que é que acontece? Está agora em Mateus, a partir do versículo 20. O traidor é indicado. Já não bastasse ele estar naquela angústia, porque ele sabia o que estava preparado para ele. Ele ainda tinha outra angústia, a de uma traição, de uma das 12 pessoas mais próximas a ele. Uma traição que não é simplesmente um falar mal pelas costas. Uma traição que não é simplesmente uma fofoca de um amigo seu que muitas vezes você sofreu. Mas uma traição que é traição de morte. O seu amigo, que ele chama de amigo no Getsemane, te trai para a morte. Te entrega para a morte. Jesus, a essa altura, angustiadíssimo, com sua alma triste, cansada, sabendo do traidor, ele ainda lava os pés do traidor. Ele ainda lava os pés do traidor. Só depois é que então Jesus começa a dizer, a partir do versículo 20 de Mateus: ora, um de vocês vai me trair. E os discípulos começam a se perguntar: sou eu, mestre? Por acaso sou eu? Aqueles que não tinham traído ficam de fato com o coração: será que sou eu, mestre? E ele diz: aquele que toma a mão comigo no prato, ele não diz, ele diz no versículo 23, esse me trairá. A questão é que naqueles momentos, todos estavam com a mão no prato, e tinham molhado o pão. Mas a pergunta acontece. Mas Judas perguntou, e Jesus respondeu de uma maneira diferente. Judas perguntou: acaso sou eu, mestre? Versículo 25. E Jesus faz uma coisa muito comum na língua grega, na língua aramaica, que é retrucar uma pergunta como se fosse a própria resposta. Ele diz: tu o disseste. O traidor que foi lavado os pés por Cristo, ele de forma cínica, sendo que ele já tinha planejado, ele pergunta para Jesus: sou eu, mestre? Ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele pergunta. E Jesus disse:
Mas no versículo 24 ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito, como foi profetizado. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora que não houvesse nascido. Aqui Cristo claramente mostra uma das grandiosas doutrinas da palavra de Deus. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus decreta todas as coisas na história. Mas o homem ainda assim é responsável por cada uma delas. Deus decretou a traição de Judas. Mas Judas ainda é completamente responsável. De forma que, ai de Judas, ai daquele por quem a traição viria. Depois disso ele ainda pergunta de forma cínica para o mestre. Após isso, eles celebram a ceia. Provavelmente no meio da ceia foi que Judas saiu correndo. Pegou a sua túnica e saiu correndo. E Jesus, não está escrito em Mateus, mas está escrito nos outros evangelhos. Se eu não me engano, em João. Jesus ainda diz assim: o que tu tiver que fazer, Judas, faz depressa, faz logo. E Judas sai correndo. Sai para consumar a traição que ele já tinha planejado com os fariseus. Mas então, ainda angustiado, triste, Jesus institui a ceia, que hoje não temos tido a oportunidade de celebrar, mas se Deus quiser, nas próximas semanas teremos. A ceia, a verdadeira instituição, ainda maior do que a Páscoa hoje. Porque a Páscoa hoje nós aproveitamos para manifestar Jesus. Mas a ceia de fato é o que Jesus instituiu. Ele institui a ceia. Por isso a ceia é tão essencial. A lembrança da carne e da morte do sangue de Cristo. Ele então institui o corpo simbolizado no pão e o vinho. E o sangue simbolizado no vinho. O corpo por quê? Era o seu corpo encravado. Era o seu corpo moído. Era o seu corpo dilacerado. Era o seu corpo esmagado. Que não era mais um corpo de um cordeiro, um corpo de um animal, mas era o corpo do próprio Filho de Deus. O corpo do único ser humano perfeito. O corpo daquele que Deus ama infinitamente. Imagina só. Certamente Deus, Pai, está virado com a humanidade nesse momento. O corpo sacrificado do ser humano perfeito, já não de um animal, mas do Filho de Deus. Não só o corpo, mas o sangue. Se você assistiu a live ontem, você entende a analogia do sangue na Páscoa. O sangue, quando a Páscoa surgiu, era necessário que o cordeiro morresse e o sangue desse cordeiro fosse passado na porta, para que o anjo da morte passasse por aquelas portas e não entrasse. Páscoa significa passagem no hebraico. Dizendo que a morte que estava reservada para os primogênitos não acontecera, porque um inocente tomou o lugar deles. O inocente era o cordeiro, e o sangue do cordeiro estava naquela porta. Mas agora, o inocente não é o animal, mas o inocente é Cristo. O sangue naquelas portas se passou com o tempo, com a chuva, com o sol, ressecou, passou com ventania, e os judeus saíram de lá. E todos os anos eles tinham que fazer de novo esse sacrifício. Porém agora Cristo vai morrer. Está à beira da morte na quinta-feira, antes da sexta. Sabendo que vai ser imolado. E que o seu sangue vai ser derramado. Mas a boa notícia é que esse sangue não tem prazo de validade. Esse sangue não livra da morte uma vez, mas esse sangue livra da ira vindoura e da morte vindoura por toda a eternidade. Esse sangue não passa por coisas materiais, por chuva, por intempéries, não. Esse sangue é eterno. Esse sangue
é aquele que derramado no homem o purifica e o torna mais alvo do que a neve. O sangue escarlate, carmesim, que torna o homem mais branco que o algodão. O sangue que não passa com o tempo, mas é eterno. O vinho, o seu sangue derramado para toda a eternidade, nos livrando da ira vindoura e da morte vindoura. Ele então institui essa ceia, a nova aliança. Uma vez que a antiga aliança, a dos cordeiros sacrificados todos os anos, agora passou. Já estamos na nova, do cordeiro verdadeiro sacrificado apenas uma vez, que nos salva do nosso próprio engano. Ele institui a ceia. Versículo 30, eles cantam um hino. Eles cantam esse hino e dão início e dão fim a mais um passo que deveria acontecer. Nessa reunião ainda aconteceram outras coisas que não está aqui em Mateus, mas está lá em João. Essas coisas são o discurso de Jesus para os discípulos. O discurso de Jesus para os discípulos está desde o capítulo 13 até o capítulo 16 de João. Nesse discurso ele faz promessas maravilhosas e grandiosas. Ei, Jesus angustiado, Jesus cabisbaixo, Jesus frustrado, Jesus que disse que a sua alma estava triste até a morte. Ele ainda tira um tempo para trazer grandes promessas para os filhos de Deus. Que promessas são essas? Eu tenho certeza que você conhece esses versículos. Todos esses versículos Jesus disse nesse momento, no momento de mais aflição da sua vida. Você lembra daquela passagem? Ei, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Foi nesse momento que Jesus estava angustiado, que Jesus estava nessa reunião, totalmente angustiado, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente. Ele ainda tira um momento para trazer grandes promessas. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. De fato eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E mais do que isso, vocês terão um céu de glória. Preste atenção, por favor. Vocês não precisam ficar com o coração perturbado, porque vocês serão divididos. O pastor morrerá, as ovelhas ficarão despertas, é a profecia. Mas não se turbe o vosso coração. E ele diz, ei, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou para o Pai. Mas calma, não se turbe o vosso coração. Eu enviarei o Consolador. Eu enviarei aquele que há de instruir vocês nas Escrituras, em toda a palavra. Eu enviarei o Espírito Santo, para que vocês mesmo diante das aflições não pereçam. Mesmo naquele cenário, eu quero que você imagine, na quinta-feira à noite, Jesus traído, Jesus lavou os pés dos discípulos, a ceia acontecendo. Ele angustiado, sofrido, triste, profundamente abalado psicologicamente, espiritualmente. Ele ainda tira o esforço e diz, não se turbe o vosso coração. Depois disso, ele ainda fala de milagres e prodígios, de promessas que nós como igreja iríamos ter. De promessas que nós igreja iríamos alcançar. E aqui ele começa a também profetizar e dizer cumprimento das profecias. Que é versículo 31 de Mateus. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito,
ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele diz para os discípulos, mas até isso é uma profecia se cumprindo. Zacarias 13:7. Está escrito lá, ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Jesus disse que seria uma pedra de tropeço para eles. Por que pedra de tropeço? Porque pelo fato de Jesus morrer, os discípulos iam acabar se desviando da fé parcialmente. O pastor foi ferido e as ovelhas ficaram dispersas, não sabiam para onde ir. Versículo 31 de Mateus. Para que se cumprisse Zacarias 13:7. Medite, quinta-feira à noite, o passo a passo e cada profecia se cumprindo como Cristo tinha profetizado, como as escrituras tinham profetizado. Diante disso, que Jesus disse, eu vou morrer. E não era a primeira vez que Jesus tinha dito, ele já tinha dito várias vezes. Pedro, ele diz que ainda que naquele dia Jesus fosse pedra de tropeço para os outros discípulos, para ele Jesus não seria pedra de tropeço, porque ele não iria negar Jesus. Pedro bate no peito e diz, Jesus, eu não vou te negar. Jesus, eu não vou te negar. E agora eu quero que você imagine de novo a aflição de Jesus. Já não bastava ser traído pelo melhor amigo, traição de morte. Ele sabia que todos os outros discípulos também iriam negar. Profundamente angustiado, ele disse para os discípulos, todos vocês me negarão. Eu vou morrer. Vocês ficarão dispersos. Vocês me negarão. E Pedro, naquela agitação, naquela teimosia que sempre teve, diz, mestre, ainda que os outros te neguem, eu não vou negar. E Jesus disse, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás, não uma, não duas, mas 3 vezes. Mas Pedro insiste, não vou negar, mestre, não vou. Mas acontece, é o que vamos ver mais tarde. Mas antes de ir para o Getsêmani, Jesus, no capítulo 17 de João, ainda para com os discípulos para fazer a oração sacerdotal. Talvez a oração mais linda da Bíblia. Jesus clamando a Deus Pai pelos discípulos. Pai, é chegada a hora. Glorifica-te no teu Filho. Sejas tu glorificado. Pai, não o peço que tire-os do mundo, mas que o livre-os do mal. Pai, eu preguei a palavra para eles, eles creram. Tu me deste eles. Não permita que nenhum se perda, a não ser o filho da perdição, Judas. Pai, eu clamo pela vida dos meus discípulos que eu tanto amo. Eles são falhos, eles vão me negar. Mas guarda-os na tua palavra, Pai. Ele faz a oração sacerdotal em João 17. E depois de fazer essa oração sacerdotal, finalmente eles vão para o Getsêmani. Preste atenção. Eles vão para o Getsêmani. E então acontece aquilo que todos nós conhecemos. Jesus no Getsêmani com os discípulos. Alguns evangelhos relatam que todos os discípulos foram. Mas provavelmente 3 foram mais juntos de Cristo. Pedro, Tiago e João. 3 ficaram mais perto de Cristo. E aí Cristo deixa Pedro, Tiago e João e vai orar. Oração que todos nós conhecemos. Naquela angústia que nenhum homem sofreu tanto. Ele estava sofrendo fisicamente, mentalmente, antes mesmo da crucificação. Naquela angústia, ele ora ao Pai. Pai, se possível for cumprir um plano da redenção de outra forma, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira do Deus vivo. A ira de Deus contra toda a iniquidade. Todo o pecado que a humanidade pratica. Todo o pecado que eu e você praticamos desde que nascemos.
desde quando tínhamos meses de idade, até hoje, e até a nossa morte. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum pecado passa impune por Deus, nenhum. Só há duas formas de punição completa ao pecado, e só existem essas duas. Ou o pecado é punido em Cristo, ou o pecado é punido eternamente no inferno. Porque você atentou contra a vida de um Deus eterno, merece punição eterna. Cristo, porém, toma o nosso pecado. E diante daquele cálice, diante daquela ira, Jesus ora a Deus Pai e diz: se possível, afasta de mim esse cálice, Deus. Porque ele sabia que não seria apenas os flagelos na carne, não seria apenas as chicotadas, não seria apenas as bufeteadas, não seria apenas a cruz, não seria apenas o físico, mas a ira do Deus vivo derramado sobre ele, a ira de Deus. Se possível, afasta de mim esse cálice, Pai, mas se não for, faça a tua vontade. A Bíblia diz que nesse momento, Jesus sua sangue, a angústia era tão grande, ele teve um ataque de pânico e de terror, diante da ira do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, diz o profeta. E ele se toma de terror, que a ciência explica que é o estado mais profundo de terror que alguém pode viver. Ele sua sangue, não água com sal, mas sangue. O sangue se mistura com suor. E nesse momento de tremenda aflição, ele chega para os discípulos. E o que é que os discípulos estão fazendo? Eles estão dormindo. Quantos hoje, diante da morte de Cristo, não estão dormindo? Negando Cristo. E fazendo pouco caso. Dormindo estavam. Jesus volta, ora outra vez, volta de novo, os discípulos estão dormindo de novo. Jesus sai a terceira vez, ora de novo, os discípulos estão dormindo de novo. E ele finalmente diz: chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos iníquos, nas mãos dos pecadores. Ele chega no momento de aflição. E é nesse momento que os guardas chegam, Judas com eles. O que ele tinha que fazer rápido, ele fez. O que ele tinha que tramado para fazer, ele fez. Ele chegou e traiu o mestre com um beijo. Ele ainda chegou de forma completamente cínica diante de Jesus e disse assim: mestre, e deu um beijo no rosto. Deixa eu te falar uma curiosidade. Em todo o relato bíblico dos 4 evangelhos, nenhuma vez Judas chamou Jesus de Senhor. Todas as vezes Judas chama Jesus de mestre. Quantos não têm Jesus por mestre, mas não tem como Senhor da sua vida? Quantos acham Jesus um cara legal? Quantas religiões não olham para Jesus e dizem: ei Jesus, você é um cara legal, uma personalidade espiritual, uma das maiores de toda a eternidade, uma das maiores da história da humanidade. Foi um grande pensador, um grande mestre de amor. As pessoas chamam muitas vezes Jesus de mestre, mas não chamam de Senhor. Que cuidado devemos ter com isso. Por muitas vezes Jesus é alguém que fala algo legal para a gente, que fala coisas legais, que teve uma vida legal, mas nós não temos Jesus como Senhor, assim como Judas não teve, nunca teve. Todas as vezes apenas como mestre, não como Senhor. E então, Jesus, covardemente, na madrugada de quinta para sexta,
De madrugada, ele pega. E Jesus indaga os guardas: ei, todos os dias eu estava lá no templo com vocês, pessoal. Eu vim a Jerusalém. Inclusive eu derrubei os cambistas. E vocês não me prenderam. Porque vocês têm que vir de madrugada me prenderem. Covardes. Covardes. Tinham medo de retaliação. A covardia contra o Cristo. Mas tudo isso para que se cumprisse as escrituras do servo sofredor. Jesus é então levado ao sinédrio, ao ajuntamento dos judeus, dos fariseus. Cerca de 70 ou mais fariseus, doutores da lei, era composto o sinédrio. E diante do sinédrio, Jesus passou pelo seu primeiro julgamento. E eles não achavam, versículo 57 do capítulo 26 de Mateus. E eles não achavam motivo para, de fato, acusar Jesus. Eles não achavam motivo. Todavia eles começaram a dizer uma coisa, mas que não era suficientemente para a morte. Que era, ele disse que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Sendo que o templo judeu demorou 40 anos para ser construído. Sendo que mal sabia eles que Jesus falava do seu próprio templo, do seu santuário, o seu corpo. Mas essa acusação não era suficiente para matar Jesus na lei de Moisés. Eles então procuraram outras acusações. E teve uma acusação final contra Jesus. Onde o sumo sacerdote pergunta para Jesus: Jesus, você é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus? E Jesus responde em Marcos 62, 14, 62. Eu sou. Eu sou. Remotando quem, igreja? O grande eu sou que se revelou a Moisés. O eu sou que deu a própria lei a Moisés. Você é o Filho de Deus, Jesus? Eu sou. O tetragrama de Yahweh, Yahvé, as 4 letras hebraicas, Yahvé. Eu sou o que sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou divino. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou eu sou o caminho. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou a verdade. Eu sou o que sou. O Cristo, Filho de Deus, o verdadeiro eu sou. Respondi isso para o sumo sacerdote. E naquele julgamento, com 70 homens, imagine 70 homens na sua casa, velhos, adultos, fortes. Jesus responde, preso, acorrentado: eu sou. E vereis o Filho de Deus assentado à destra do Pai, vindo com grande glória para julgar. Cristo naquele momento preso, acuado, espancado, aflito, ele indaga isso. E então, o sumo sacerdote rasga suas vestes e disse: blasfêmia! Ele está dizendo que é divino. E blasfêmia na lei de Moisés era pena de morte por apedrejamento. Porém, os judeus não podiam matar. Só que os judeus não podiam matar e deviam levar para Roma. Só que antes de levar para Roma, preste atenção, ele já estava sofrendo mentalmente, psicologicamente. Foi traído por todos os outros, negado. Ele começa agora, Marcos diz que ele começa a ser espancado por 70 homens. Imagina você aí, chegar 70 homens na sua volta, te dar chutes, te dar socos, te dar joelhadas, cotoveladas, cuspir na sua cara. Foi isso que Jesus passou dentro do sinédrio. Pela lei de Roma eles não podiam fazer, mas eles fizeram com Cristo. E começou a tortura física de Jesus nesse momento. Começaram a espancar Jesus. 70 homens batendo no Filho de Deus.
no próprio Deus. E Jesus já desfigurado. Imagina você ter levado uma sessão de pancadaria de 70 homens. Jesus já desfigurado é mandado para as autoridades romanas. Nesse meio tempo, todos os discípulos fugiram. Pedro, que estava seguindo Jesus, negou Jesus 3 vezes, tal qual Jesus dissera. Jesus, sabendo disso, que aflição. Que aflição. Pedro nega 69 ao 75 do capítulo 26. Nega Jesus 3 vezes. Jesus, depois disso, espancado, angustiado, tendo suado sangue, ele não dormiu. Ele estava com sono, cansado, e ainda estava amanhecendo a sexta-feira. Tinha sido julgado pelo Sinédrio, foi mandado até Pilatos. Mandado até as autoridades romanas. E diante de Pilatos, ele nada falou. Diante de Pilatos, ele se calou. Cumprindo a profecia, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. O Evangelho diz que com uma palavra Jesus podia reverter a situação. Uma palavra. Uma palavra. Mas ele ficou mudo. O relato é que ele vai para Herodes e volta para Pilatos. Quando ele vai para Pilatos, Pilatos pergunta para ele e Jesus finalmente responde. Mas Jesus não responde para se livrar da condenação. Não. Pilatos pergunta para ele: você não sabe, Jesus, que eu tenho autoridade para te livrar da tua morte? Você não sabe? E qual é a resposta de Jesus que todos nós conhecemos também, igreja? Você não teria autoridade se do alto ela não tivesse lhe dada. Se do alto o Pai não tivesse dado a você autoridade. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim. E naquele momento, Pilatos até se admira. Leva Jesus para a multidão. E a multidão, que boa parte no domingo estava lá na entrada de Jerusalém, abanando as palhas e dizendo: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Dessa vez, a multidão se transforma. Estava lá um homem revolucionário e assassino, semelhante a um revolucionário como Che Guevara ou algo desse tipo. Assassino chamado Barrabás. Todos nós conhecemos. E diante daquela multidão, quero que você imagine também Jesus e Barrabás lado a lado. E ali Pilatos diz: quem vocês querem que eu liberte? Pilatos, ou Jesus, ou Barrabás? E a multidão clama: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Completamente angustiado, espancado, suado sangue, ele olha para a multidão que celebrou ele no domingo, dizendo Hosana, e a multidão gritando Barrabás. E Pilatos pergunta outra coisa: o que é que eu faço com Jesus então? E a multidão diz: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Barrabás teve o seu lugar tomado por Cristo. Ele merecia a cruz, Cristo não. Ele merecia aquela cruz, Cristo não. E Cristo ainda tomou uma cruz muito mais pesada. E então, passado aquilo, Cristo é levado
para a crucificação. Eles estavam clamando: Barrabás, Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos manda ele, lava as mãos e diz: Ei, eu não tenho parte desse sangue. O sangue cai sobre vocês. E a multidão diga: pode cair sobre nós, que ele morra. Todavia o Deus é tão misericordioso que se aquela mesma multidão clamasse depois por arrependimento, o sangue cairia sobre eles, mas seria o sangue que purificaria todo o seu pecado. Essa é a graça de Deus, essa é a misericórdia de Deus. Mas eles clamavam: derrame esse sangue sobre nós, ele tem que morrer. E Jesus vai para a crucificação, e lá, naquele momento, ele vai para aquele canto com os soldados romanos, e os soldados romanos começam outra sessão de tortura física em Cristo. Eles colocam uma coroa de espinhos, por causa que Jesus seria rei. Eles colocam um pano de escarlate, de vermelho em Jesus, porque os reis geralmente andavam em vermelho. E eles se ajoelhavam e diziam: ó rei, salve o rei, zombando de Jesus. Eles cuspiam na cara de Jesus. Depois pegaram um caniço, uma vara, e começaram a bater na cabeça de Jesus. Está no versículo 27 do capítulo 27 de Mateus. Versículo 27, capítulo 27. A coroa de espinho que já estava na sua cabeça, e ele ainda estava levando chibatadas com uma espécie de bambu, de madeira. Cada chibatada, o espinho entrava mais na sua cabeça. Cada chibatada era mais uma gota de sangue descendo no seu rosto. Eles cuspiam no rosto de Cristo, cuspiam no rosto do Filho de Deus. Eles cuspiam no rosto do Senhor dos Senhores. Judas, tomado de remorso, se enforca e não se arrepende genuinamente. Eles zombavam de Cristo, e a partir daí eles pararam, chicotearam Jesus com chicotes de osso que arrancavam as suas costas, a sua carne. Os seus ossos eram visíveis. O Filho de Deus sendo chicoteado. Depois disso, eles pegam a roupa de Jesus, e nem isso eles deixam em paz. Eles pegam a roupa de Jesus, arranca, e Jesus fica nu ou seminu. Geralmente os filmes retratam Jesus com uma coberta na parte íntima, mas a Bíblia nem chega a falar disso. Realmente, ou ele estava seminu ou nu, diante de toda aquela multidão, simbolizando a nudez do ser humano, a vergonha do ser humano. A vergonha que ao pecar no Éden, Adão olha e percebe em Eva. A vergonha que Jesus disse que a igreja de Laodiceia estava tendo. Você se acha com vestes lindas, mas você está nu. Eles, além de fazerem tudo isso, eles deixam Jesus nu ou seminu. E Jesus, espancado pelos fariseus, espancado pelos soldados, com a coroa de espinhos, sendo batido na coroa de espinhos, sendo chicoteado, sendo cuspido, zombado. Essas são algumas torturas físicas. Fora as torturas mentais, a zombaria. Jesus, ele ainda deve carregar a cruz até o Gólgota. Ele carrega a cruz até o Gólgota, com a ajuda de Simão, que leva a cruz com ele.
Ele chega no Gólgota por volta das 12 horas da tarde. O espancamento começou às 9 horas da manhã. Ele chega no Gólgota por volta das 12 horas da tarde. Ele não tinha comido desde a ceia. Ele não tinha dormido e ele tinha passado por tudo isso. E chega na crucificação, o ápice, o clímax da dor e do sofrimento. Pregos são cravados nas suas mãos. Estudiosos dizem que por volta de 20, um pouco mais de 20 centímetros de pregos martelados nas suas mãos. Um prego ainda maior martelado nos seus pés. A cruz é levantada entre dois malfeitores, entre dois bandidos, para que se cumprisse entre os malfeitores ele foi contado. Isaías 53. Repartiram as roupas deles, como eu já tinha dito, para que se cumprisse Salmos 22, 18. Repartiram as roupas e lhes lançaram sortes. Cada uma ficou com uma roupa. As profecias se cumprindo. Ele levantado na cruz às 12 horas da tarde, no sol escaldante, no seu sangue sendo derramado por cada ferimento, na sua angústia mental, e ainda passavam e diziam: olha, você não curou tantos, você não salvou tantos, desce daí, desce daí, desce daí. E zombavam. Os ladrões zombavam dele. Posteriormente, um dos ladrões se converte, torna-se por uma obra do Espírito Santo. Mas ele com os ladrões foi contado. E então, cansadíssimo, exausto, quase morto, às 12 horas da tarde, no sol do meio-dia, o dia vira noite. Tudo escurece. Tudo torna negro. Aquilo que era claro, a luz do dia, o sol, tudo vira escuro. A gente não sabe se foi um eclipse ou se foi algo sobrenatural simplesmente. Mas a verdade é que a partir das 12 horas da tarde, no ápice do sol, o dia se torna noite, o dia escurece, simbolizando as trevas caída sobre Cristo e a humanidade. E não cessavam de zombar dele. Livra-se, Jesus, livra-se. A hora cai. Às 12 horas da tarde, sol da noite, versículo 45 do capítulo 27. Passam-se mais 3 horas. Jesus pendurado na cruz. Chega 3 horas da tarde. O dia escuro. O dia escuro. 3 horas da tarde. Jesus chega e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Parafraseando o Salmo 22 de novo, verso 1. Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu. E quando ele fala Eli, Eli, a multidão diz: ele está clamando por Elias. Ele quer que Elias venha buscar ele. E eles continuam zombando Jesus, mesmo o dia tendo se tornado trevas. Eles continuam: olha aí, ele está clamando por Elias. Ele está clamando, achando que Elias vem salvar ele. E zombam e não cessam de zombar. Sendo que ele estava falando isso. E depois daquilo, o soldado, no versículo 48, pega um caniço embebecido de vinagre para dar a Jesus, para que se cumprisse outra profecia. Salmo 69, 21. Deram-me de beber vinagre com fel.
outra profecia se cumpre. Naquela ocasião horrenda que o dia virou noite. Então, finalmente, João vai relatar. Jesus olha para o céu e diz em alta voz: Pai, eu te entrego o meu espírito. E por fim, ele fala: está consumado. Ele então solta o último ar, baixa sua cabeça e morre. Está consumado. Nesse momento, meu irmão, Mateus vai dizer que a terra tremeu. Houve um terremoto de alta magnitude naquele lugar. As rochas começaram a cair nos montes. Tudo tremeu. E a Bíblia diz, Mateus e Marcos vão dizer, Lucas também, se eu não me engano, que no versículo 51 de Mateus diz, capítulo 27, que o véu do santuário, que nesse momento provavelmente estava acontecendo uma cerimônia de morte de um cordeiro. O sumo sacerdote provavelmente estava lá no Santo dos Santos, por causa que era 3 horas da tarde, sacrificando o cordeiro. Ele então às 3 horas da tarde morre. E na mesma hora que o sumo sacerdote está no Santo dos Santos, o véu se rasga de alto a baixo. O véu, meu irmão, não era uma cortinazinha que a gente tem em casa. O véu não era um lençol que a gente tem na nossa cama. O véu era um véu que media, se eu não me engano, 15 a 20 centímetros de espessura. Era um véu mais grosso que a parede dessa igreja. Grossíssimo, impossível de se rasgar. O véu sobrenaturalmente rasga. E tanto Mateus como Marcos diz que rasgou de cima a baixo, como se fosse o próprio Deus rasgando. O Santo dos Santos, que era inacessível, o Deus Pai rasga, assim como rasga a carne de Cristo. E Paulo vai revelar que o véu era a carne de Cristo. Era a simbologia da carne de Cristo. Aquele véu é rasgado de cima para baixo, com 18, 20 centímetros de espessura, quase do tamanho do meu palmo. É rasgado. Ocorre um terremoto. E não só isso, mortos ressuscitam. Saem das suas tumbas e entram nas cidades, porque o Filho de Deus havia morrido. Tal fato sobrenatural. O véu se rasgou. Diante disso, depois, para realmente ver se Jesus realmente tinha morrido, o soldado pega uma lança e em vez de quebrar as pernas de Jesus, porque eles quebravam as pernas para que a pessoa não tivesse força e morresse sufocada. Mas como Jesus já tinha morrido, não era necessário mais quebrar as pernas. Então, para confirmar a morte de Jesus, o soldado encrava uma lança na sua costela, embaixo da sua costela, e sai água e sangue, confirmando a morte do Cristo. Naquele momento, Mateus vai dizer que, no versículo 55 e 56, que as mulheres eram quem estava ali com Jesus. João provavelmente e Maria, mãe de Jesus, provavelmente já teriam saído. E naquele momento, as mulheres ainda estavam com Jesus. Toda a macharada saiu correndo. Todos os discípulos saíram correndo. E quem ficou foram as mulheres. Porque os homens, como ovelhas, ficaram dispersas por covardia. Jesus morre. José de Arimateia pega Pilatos e pede para guardar Jesus, para enterrar Jesus na tumba, no sepulcro. Eles vão, as mulheres vêm. A sexta-feira acaba. Jesus é embalsamado, colocado, a pedra é colocada,
As mulheres voltam para os seus lares depois de ver onde tinha sido o sepulcro. E a sexta-feira acaba. E eu posso imaginar os discípulos naquele momento. Como pode o mestre morrer? Como pode o Senhor morrer? Eu posso imaginar o pranto de Pedro por ter traído Jesus. Eu posso imaginar o pranto das mulheres por verem Jesus naquele estado. Eu posso imaginar a dor dos discípulos. Com isso, os fariseus ainda disseram para Pilatos: ei Pilatos, coloca lá uns soldados lá para guardarem a tumba, porque senão vão dizer que ele ressuscitou, porque Jesus já tinha predito isso, já tinha profetizado isso. Pilatos coloca lá e coloca uma selagem especial naquela pedra. Todavia, para que eles confirmassem que Jesus não iria ser pego por outras pessoas. E então, sexta-feira acaba, nasce o sábado. No sábado, judeus não podem trabalhar. Por isso que Maria e as outras nem foram na tumba de Jesus. Porque eles não podiam sair. Eles não podiam, muito menos, se tornar cerimonialmente impuros. Conhecido como o sábado de trevas, de pranto, de luto, de terror. Mas finalmente chega o domingo. Hoje, há 2000 anos atrás. Maria Madalena e Maria, mãe de José, elas vão ao sepulcro. E quando encontram o sepulcro, a tumba está aberta. Aquela pedra gigante de várias toneladas foi rolada. Não está nada lá. E elas começam a ficar desesperadas, podendo achar que Jesus... Isso está a partir do versículo do capítulo 28. E elas começam a ficar desesperadas, pensando que Jesus tinha sido furtado, pegado de outras pessoas. Mas aí, Mateus vai dizer que antes um pouco disso, durante o começo do dia, um anjo do Senhor veio. Ele tinha tanta glória, era semelhante a um raio branco. O anjo do Senhor rolou aquela pedra. E os soldados que estavam pastorando para que aquele corpo não fosse roubado, eles ficaram tão atônitos, tão atemorizados, que eles ficaram como mortos. Eles ficaram sem saber o que fazer. Por quê? Porque o anjo tinha rolado a pedra. Algo sobrenatural tinha acontecido. O anjo então anuncia: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está mais morto. Ele não está morto. Ele ressuscitou. E agora, elas ficam sem saber o que fazer, voltam correndo. E dizem aos discípulos: pessoal, Jesus ressuscitou, um anjo me disse isso. Ele não está morto. Ele não está. Ele vive. Ele venceu a morte, os grilhões. Ele vive. Mas os discípulos não creram. Diante daquela notícia, as mulheres eram muito próximas de Jesus. Talvez eles pensaram: estão endoidando, estão tendo alucinação. Elas gostavam muito de Jesus. Elas devem estar tendo visão. E os discípulos não creram. A Bíblia diz que Jesus ainda no caminho. Pedro corre. E Jesus se revela. Mas ainda não se revela para todos os discípulos. E Pedro fica extasiado.
E ele entende o que Maria sentiu. O mestre ressuscitou. Não era alguém comum. E no caminho para Emaús, Jesus ainda se revela a mais outros 2 discípulos, que a Bíblia não cita o nome. Ele começa a dizer: olha, será que vocês não entendem que o Cristo devia morrer e padecer e ressuscitar ao 3º dia? E então Jesus senta com eles, parte o pão. E na hora que parte o pão, esses outros 2 discípulos, eles também viram Jesus e entenderam. E ficaram maravilhados. E eles disseram um para o outro: não queimava o nosso coração ao ouvir a palavra dele. Quando ele falava no caminho para nós, não queimava o nosso coração com a palavra que ele nos dizia. Porém, os outros discípulos ainda assim não creram. Tamanha incredulidade. Mas, finalmente, estando eles reunidos, Jesus aparece no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. E eles creram. E eles creram. Todavia, um não estava: Tomé. Teve Jesus de voltar outra vez e se revelar a Tomé. E dizer: Tomé, pegue nas minhas feridas. Veja que eu estou comendo. Eu ressuscitei, Tomé. Eu ressuscitei. E Tomé, naquele momento que vê Jesus ressurreto, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Não apenas Senhor, mas também Deus. Uma das declarações mais claras da divindade de Cristo. E Jesus declara, não só para Tomé, mas para todos os discípulos: porque vocês me viram, vocês creram. Porque vocês me viram, vocês creram. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Quem não viu Jesus e creu? Eu e você hoje. Nós somos bem-aventurados porque nós cremos nos testemunhos dos apóstolos. Muitos deles não criam entre si, mas nós cremos que Jesus está hoje ressurreto à direita do Pai, glorioso, majestoso para todos sempre. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Porque de fato Ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou. Ei, seu Cristo não está morto. Não haja como ele estivesse. Seu Cristo não está como um coitadinho. Não haja como se ele estivesse. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou, igreja. Diante disso, temos algumas aplicações. Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A situação estava caótica. Os discípulos não entendiam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca perdeu o controle. Todos os evangelhos Jesus diz, a palavra diz, perdão. Aconteceu isso para que se cumprisse isso. Aconteceu essa outra coisa para que se cumprisse essa profecia. Aconteceu essa outra coisa para que se cumprisse essa outra profecia. Ei! Deus não perde o seu controle. Deus é soberano. A situação para o mundo pode estar perdida. O controle pode estar perdido. Mas Ele não perde nunca.
Nunca. O que nós achamos que é, o que nós não entendemos, o que nós ficamos assim, por que está acontecendo isso? Por que o mestre está morrendo? Por que ele está sendo chicoteado, torturado? Por que isso está acontecendo? Na nossa vida, por que acontecem certas coisas? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ei, Deus nunca perde o seu controle. A situação pode estar revirada como estiver, a situação pode estar caótica como estiver, a situação pode estar louca como estiver, mas Ele não perde o seu controle nunca, porque tudo se cumpriu de quinta a domingo para que fosse cumprido tudo que estivesse escrito. Ele não perde o controle de todas as coisas, nunca perdeu e nunca perderá. O segundo ponto é, ainda assim, o homem é responsável por todas as suas decisões. A soberania de Deus é a responsabilidade humana. Deus mesmo que cravou Jesus na cruz, mas todos os que participaram da crucificação são culpados da crucificação, desde Judas até todos os soldados. Eles mataram o Filho de Deus. As duas coisas andam completamente juntas, é impossível separá-las. Deus é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, mas o homem também é responsável por todos os seus atos. E terceiro e último, que é a cruz. Ela é a expressão perfeita da ira e do amor de Deus ao mesmo tempo. Por que da ira, Adriel? Porque Isaías 53 diz que foi o próprio pai que esmagou o seu filho. Ei, Cristo estava lá, naquele dia em que ele foi torturado psicologicamente, no seu corpo, na sua carne, fisicamente, mentalmente. Ei, era a ira de Deus derramada sobre ele. Sim, todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Por que moê-lo? Porque Cristo, Paulo vai dizer, se tornou pecado por nós. E o que é que eu disse no começo? Nenhum pecado sai impune diante de Deus. Ou ele é pago em Cristo, ou na eternidade. Queira que seja pago em Cristo. Ali está expresso o amor e a ira do Senhor. Você lembra de Abraão e Isaque? Deus pede: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, o teu único filho. E Abraão vai lá para imolar Isaque. E Isaque está no local do sacrifício. E Abraão vai imolar Isaque. Mas um anjo chega e para e diz: não, Abraão, não faça isso. Eu providenciei outro cordeiro. E Abraão não imolou seu filho. Mas nesse dia, Jesus tinha se tornado pecado por nós. Ele pegou todo o nosso pecado. E nesse dia, preste atenção. E nesse dia, o cutelo não parou. Com Abraão, quando foi imolar Isaque, o cutelo parou. Mas nesse dia, o cutelo do Eterno não parou sobre o seu filho. Nesse dia, o cutelo do Deus vivo penetrou no coração de Cristo. E na sua ira contra o pecado, porque Ele é santo e clama por justiça, Cristo morre. Mas é isso que é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho está no fato de que, ei, eu e você não precisamos pagar o nosso pecado. Eu e você podemos ter um futuro completamente diferente.
Eu e você podemos, em Cristo, ter uma vida eterna completamente diferente do que teríamos. Ei, em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Ei, em Cristo as nossas transgressões, o nosso pecado diário, o nosso pecado antes da conversão, o nosso pecado desde a infância até hoje, ei, foi perdoado nele. Ei, a graça superabunda o nosso pecado. Ei, há esperança em Cristo. Ei, Cristo morreu, mas Ele também ressuscitou para a nossa justificação, e nele nós podemos ter vida, e vida em abundância. Ei, não é só sobre a morte, é sobre a vida de Cristo, e a vida que Ele nos dá a todos nós que cremos no seu sacrifício, a todos nós que verdadeiramente amamos a sua vinda, esperamos a sua vinda, a todos nós que estamos diante dEle, contritos, quebrantados e realmente crucificados juntos com Ele. A cruz mostra a ira de Deus, mas ainda mais, a cruz mostra o livramento dessa ira, porque essa ira caiu sobre Jesus, e nós hoje temos livre acesso, porque o véu se rasgou, porque Ele morreu em nosso lugar, pelo amor infinito. Ele não poupou o seu próprio Filho, o Filho obedeceu ao Pai por amor, amor que nos deu vida, sendo nós ainda pecadores. Esse amor que nos transformou, esse amor que morreu, mas ressurgiu, esse amor que nos purifica de todo pecado. Ei, Jesus clama: se volte a mim. Ei, não se afaste como os discípulos, pelo contrário, se achegue a mim. Ei, encontre em mim repouso, sangue e força para a vida eterna. Cristo Jesus morreu, passou por tudo isso, para te livrar, para me livrar, para que eu e você pudéssemos desfrutar eternamente dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, justo Deus, diante de ti prostrados estamos, Pai. Porque não merecíamos, Deus. Não merecíamos tamanho sacrifício. Nós que merecíamos tudo isso e muito mais, Pai. Maravilhados com o Teu Evangelho estamos, Senhor. Pelo tamanho das nossas transgressões, Tu nos livrou, nos amou até o fim. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. Não temos palavras, Pai. Nós chamamos, Senhor, e queremos chamar mais. Perdoa as nossas falhas e pecados, que são tantos, Pai. Tu já morreu pelos nossos pecados, mas muitas vezes nós queremos te crucificar de novo quando vivemos no pecado, Pai. Quantas vezes fomos negligentes, quantas vezes fomos, Senhor, rebeldes, quantas vezes, Pai, defraudamos a Ti, e Tu continua nos amando, Senhor. Obrigado porque Tu morreu. Mais do que isso, obrigado porque Tu ressuscitou. Nos dá consciência do nosso pecado, para termos consciência de tão grande salvação que recebemos, Pai. Tão grande salvação,
tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo amor incondicional. Te amamos, Pai. Queremos te amar mais. Amém. Aleluia. Paz e Cristo, povo de Deus. Paz e Cristo, boa noite a você e a sua família. A você que acabou de receber essa poderosa mensagem de Deus. Uma palavra conscientizadora que nos leva a repensar a nossa vida no Senhor e passarmos a dar credibilidade à mensagem da cruz, a mensagem que foi pregada no Calvário. É essa mensagem que nós necessitamos, é essa mensagem que nós carecemos. Que você possa hoje repensar esse momento tão importante, esse momento tão glorioso que foi produzido, a fim de que a nossa alma pudesse ser livre e pudesse ter vida e vida em abundância. Então Deus abençoe sua casa. Volte-se para o Senhor. Você que está afastado, você que deixou o amor de Cristo para viver as aventuras dessa vida, volte, olhe, observe e torne a abraçar esse grande amor, em nome de Jesus. Agora eu quero com muito prazer, com muita alegria, trazer os anúncios. Eu quero pedir sua atenção. Nós já estamos chegando ao final de mais um culto e gostaria que você fosse muito atencioso às informações. São muitas informações que precisamos passar, mas nós vamos passar as mais necessárias, tá bom? Já estamos começando mais uma semana, debaixo da graça do Senhor. Alegres porque temos boas notícias, né? Temos boas notícias, mas todavia sempre vem aquelas notícias que se opõem, sempre vem aquelas notícias que querem tirar ali a visão do planejamento. Eu quero anunciar logo a nossa agenda da semana para todos os nossos irmãos que já conhecem, né? Quarta-feira ao meio-dia, quarta e sexta-feira ao meio-dia, nós temos o nosso trabalho de oração. Tá bom? Acompanhe pelo Facebook da igreja, toda quarta e toda sexta-feira, nosso trabalho de oração, tá bom? Quarta-feira à noite, o nosso grande culto da gratidão, às 19h30. Preste bem atenção, vou já ressaltar uma pequena questão. Quarta-feira, às 19h30, nosso grande culto da gratidão. Nós vamos trabalhar aqui para corrigir a falha que houve, né, aqui na transmissão pelo YouTube. E se Deus nos permitir, nós vamos estar juntos, né, aí também pelo YouTube, de uma forma mais gloriosa e até melhor, para que você possa acompanhar, você que não pode participar. Na sexta-feira, no mesmo horário, às 19h30, nós temos o nosso grande culto de ensino. Grande culto de ensino a partir das 19h30. Se programe, reúna a sua casa e aprenda mais a palavra do Senhor, tá bom? Da palavra de Deus. Passa aí. O outro. Domingo, nós temos o nosso grande culto a partir das 18h. Ali tem 18h30, mas na verdade é 18 horas, né? 18 horas, a partir das 18 horas, tá bom? Nosso grande culto que se dará a ceia do Senhor, tá bom? Vai ser o nosso grande culto de ceia. A igreja observe, se prepare, participe para a glória do Senhor. Agora eu quero fazer alguma observação mediante aos nossos trabalhos, ok? O que concerne aos cultos. Preste muita bem atenção. Os nossos cultos, todos eles serão a partir das 19h30. Todavia, eu quero chamar a sua atenção, a igreja, para estar atento nas redes sociais da igreja. Facebook, Instagram,
e os grupos de WhatsApp. Até terça-feira à noite, nós vamos estar repassando a informação à igreja se nós estaremos, a partir de quarta-feira, no culto presencial, ok? Mas pastor, não já foi falado, já foi liberado? Foi, mas o nosso decreto estadual, ele se estende ainda, ok? Da mesma maneira, apenas com permissão para cultos online. Então nós vamos estar vendo as informações de uma forma mais precisa, nós vamos observar, né, vamos buscar as informações coerentes, né, o que realmente pode e o que não pode, ok? Tendo em vista esse decreto, para que a igreja ela não venha aqui ter problema ou criarmos problema, tá bom? Então até terça-feira à noite, até terça-noite nós vamos estar repassando nas redes sociais da igreja e nos grupos do WhatsApp, se quarta-feira vai ser apenas culto online ou se vai ter culto presencial, ok? Então pedimos à igreja que ore, tá bom, amados? Orem, não vão murmurar não, orem, é momento de orar, é guerra, é luta, ok? Então a igreja tem que orar, então dobre os seus joelhos hoje, vai colocar nas mãos do Senhor aí, né, tudo que está acontecendo, o governo, tá certo? Para que possamos nós ter a liberdade de voltarmos e estarmos juntos. Então, mediante a essa notícia, eu peço a você a sua compreensão e sua colaboração. Até terça-feira, toda a igreja já vai estar ciente. Se a partir de quarta-feira, nós vamos estar juntos aqui no templo ou vai continuar apenas online, tá bom? Então, fique atento, observe, sempre vá lá e busque as informações com a direção da igreja. Amém? Enquanto isso, nós vamos continuar com os nossos trabalhos, como nós temos feito no decorrer de todo esse tempo. Tá bem? Em nome de Jesus. E lembrando os irmãos, que os irmãos não deixem de colaborar e contribuírem, tá bom? Com as suas ajudas, seus dízimos, suas ofertas. Não esquecendo também do quilo de alimento. É muito importante, é muito fundamental nesse momento nós ajudarmos. Temos inúmeros trabalhos, né? Os trabalhos da igreja continuam, as despesas continuam. Estamos tentando fazer mais investimentos para melhorar também a nossa comunicação com os irmãos que estão em casa, mais distante. Tudo isso gera um custo. Então nós queremos chamar a atenção de todos e essa compreensão e a generosidade do povo de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Então, dado o recado, né, já está dado aí as informações, sempre atentos para o que vai ser passado, tá bem? Então quero convidar você para agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse culto, né, que você fez com a sua família ao Senhor, pela palavra que você ouviu, você que está entregando sua vida a Jesus, você que está voltando para Jesus, recebendo o Cordeiro de Deus na sua vida. Eu quero orar junto com você, agradecendo a Deus por esse momento tão importante, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa tão gloriosa palavra, Senhor, que expôs, que mostrou o amor vicário de Cristo Jesus por nós, Senhor. Não merecemos e nunca vamos ser merecedores de tal coisa, mas obrigado, Senhor. Deus, obrigado por perdoar os nossos pecados, por lavar os nossos pecados no sangue do teu Filho, Jesus. Pai, obrigado. Que o Senhor possa estar recebendo essa vida, essa pessoa hoje, que volta à tua casa, que volta à tua presença. Deus, que está, Deus, agora reconhecendo o amor de Jesus, que está reconhecendo, Deus, o Cordeiro do Senhor. Que o Senhor possa estar escrevendo o seu nome no livro da vida, Senhor. Que essa pessoa possa estar agora recebendo a tua presença na sua vida. Ó Deus, e que nunca mais essa vida se afaste de ti, que nunca mais, Senhor, essa pessoa saia e largue, Senhor, essa aliança que foi feita no teu Filho Jesus. Portanto, que a tua presença continue sobre nós, que a tua graça continue sobre a nossa vida, o teu amor, a tua bondade, a tua paz, Espírito Santo. Pai, nos dê uma semana de paz,
Toma, Senhor, os nossos governos nas tuas mãos. Toma, Senhor, os nossos líderes eclesiásticos nas tuas mãos, Senhor. Deus querido, Pai, age nesse momento, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas sobre este governo. Espírito Santo, traz, Senhor, a libertação, a luz do Evangelho para esse povo e para essa gente, Espírito de Deus. Portanto, abre as portas, abençoe o teu povo, Senhor, sustente o teu povo, Senhor, durante toda a semana. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus, e que possamos assim continuar firmes e avantes, Senhor, esperando o ressoar da trombeta do Senhor, para brevemente estarmos com o Senhor para todo sempre na eternidade com Deus. Portanto, muito obrigado, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos eternamente em o nome de Jesus. Receba as bênçãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces eternas consolações do Espírito de Deus, permaneça com o povo do Senhor Jesus, desde agora e até aquele grande dia. E todos que creem nessa palavra, declarem dizendo amém. Graças a Deus. Forte abraço, um cheiro no vosso coração e até o nosso próximo encontro para a glória do Senhor.